Irmãos, nós vamos meditar num assunto hoje aqui. Vamos arejar um pouquinho o nosso conceito do que é ser cristão. Vocês topam fazer esta reflexão? Será que alguma vez você já parou para pensar, afinal, que tipo de cristão eu sou? Será que você já teve uma crise dessa? Eu conheço um pastor, um homem muito consagrado, não vou citar o nome dele, ele é muito conhecido no Brasil. É um homem que ele se doutorou nos Estados Unidos em teologia, ele é uma sumidade, mas ele estava contando para nós, um pequeno grupo de pastores, que ele teve uma crise uma vez e ele se assentou sozinho e falou: mas Deus, que tipo de cristão será que eu sou? Não é? Será que eu sou mesmo convertido? Não é? Então, às vezes o cristão tem um surto de reflexão a respeito do tipo de cristianismo que ele está vivendo. E isto é normal da vida cristã, não é? Alguém aqui já teve essa experiência? Já? Levante a mão quem já teve, não é? Então, um bom número, talvez a maioria aqui já teve, não é? Um outro pastor que eu estava ouvindo, ele num desses momentos de crise, ele perguntou para Deus: Senhor, mas será que eu sou cristão ou será que eu sou o anticristo? Não é? Ele estava excessivamente decepcionado consigo mesmo, não é? Então, esses momentos, eles fazem parte do nosso crescimento espiritual. E hoje nós estamos num grupinho pequeno aqui, somos quase que uma célula, não é? Então vamos falar abertamente sobre alguns assuntos, sem medo de vocês acharem que o pastor da igreja está virando herege, não é? Então, o que a Bíblia fala sobre esta palavra cristão? Esta palavra aparece na Bíblia somente 3 vezes. A palavra mais usada na Bíblia para os cristãos é a palavra discípulo. A palavra convertido também não aparece muito. E a palavra cristão, ela era, na verdade, uma alcunha, um apelido que deram aos cristãos e tinha uma conotação pejorativa. A primeira vez que chamaram os discípulos de cristão foi na Síria, na grande cidade de Antioquia, na Síria. E isso está no capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, no versículo 26. Tendo encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Um pouquinho mais para frente, no mesmo livro de Atos, no capítulo 26, versículo 28. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Veja, Agripa sabia o que era um cristão do ponto de vista pejorativo. Ele conhecia o
o apelido. Depois esta palavra vai aparecer em 1 Pedro, no capítulo 4, no versículo 16. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com este nome. E aqui então o Espírito Santo está usando Pedro para dizer que se sofrermos como cristão, e ele está usando a palavra pejorativa na cultura daquela época. E ele diz: não se envergonhe. Será que porventura alguém aqui tem vergonha de ser cristão ou de ser crente, né? E o Espírito Santo está dizendo: não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com este nome. Então somos convidados por Deus a honrarmos até mesmo este apelido que nos foi dado. Nos nossos dias, a palavra cristão não é pejorativo. Existem igreja cristã, evangélica, cristã, pentecostal, mas no tempo da igreja primitiva era uma expressão pejorativa. Hoje, em alguns círculos, também a palavra crente é pejorativa. Atribui-se a estes a condição de classe inculta, pobre. Dizem que a igreja evangélica é a maior igreja negra do Brasil. Sem dúvida, a igreja pentecostal é uma igreja negra por excelência, né? Agregou a população mais simples, mais humilde. Mas nessa noite nós queremos arejar a nossa mente a respeito do conceito de ser cristão. Nós não podemos ter a mente fechada e dizer: este povo é uma gentinha ignorante. Não é. Embora em alguns lugares possa ser. Tomando, por exemplo, esta igreja, a qual Deus me deu a honra de pastoreá-la por 32 anos, nós temos aqui uma amostragem muito interessante das mais diversas faixas etárias e também faixas, níveis socioculturais. Então, nós temos aqui desde aquela pessoa que não foi alfabetizada ainda, até pessoas que têm nível superior, pós-graduação, que já são mestres, que já são doutores, não é? Nós temos um bom número de pessoas altamente qualificadas, mas convivendo com pessoas humildes, culturalmente falando. Eu acho muito bom, meus irmãos, que seja assim. Seria muito constrangedor pastorear uma igreja só de jovens, só de crianças, só de casais, ou só de idosos, ou só de ricos, ou só de pobres, porque a igreja primitiva não era assim. Ela era uma mistura heterogênea de todos aqueles a quem Deus incluiu como membros da família de Cristo. Então, nós somos assim, não é? Então, esta palavra cristão, que aparece somente estas 3 vezes
na Bíblia, ela tem esse sentido negativo na cultura da época, né? E hoje esta palavra cristão, ela está cercada de muitos mitos que nós queremos desconstruí-los nesta noite. Por exemplo, tem pessoas que dizem assim: eu nasci cristão. Isso não existe. Você pode ter nascido num lar cristão, né? Mas o lugar onde você nasce não determina aquilo que você é. Ah, mas eu sou filho de cristãos. Ora, Deus não tem netos, não é verdade? Deus tem filhos, então é necessário nascer de Deus para ser filho de Deus. Amém? Um outro mito, tem pessoas que dizem: ah, eu sou cristão porque vejo a vida de uma maneira positiva. Ora, tem muitas pessoas que veem a vida de uma maneira positiva e não são filhos de Deus. Outros diriam, outro mito: ah, eu sou cristão porque eu sou bom. Irmãos, a bondade não quer dizer ser cristão, não é? Muito embora é bom que você seja bom, não é? Mas isso não quer dizer ser cristão, não é? Para entrar no céu, nós precisamos ser tão bons quanto Jesus. E eu pergunto, você é tão bom quanto Jesus? Porque o controle de qualidade do céu é Jesus. Quem aqui é tão bom quanto Jesus? Ninguém. Então nós precisamos de Jesus para chegarmos lá. Tem outros que dizem: eu sou cristão porque eu vou à igreja. Você se surpreenderia se eu lhe dissesse que o diabo vai na igreja também? Sabe quando você fica aí pensando em outras coisas, com sono, etc. e tal, tem alguém trabalhando para roubar a palavra que está vindo sobre o teu coração. O diabo vai na igreja, só que ele não se converte, não é? E nós estamos aqui para nos convertermos. Aí você diria: mas pastor, eu me converti há 20 anos atrás. Pois eu tenho crido que conversão é um processo contínuo e constante, e que nós nos convertemos um pouco mais a cada dia. Inclusive eu, pastor, né? Todos nós, né? Sou cristão porque recebi as ordenanças, ou outros chamam de sacramentos, não é? Será que as ordenanças da igreja, os sacramentos, têm o poder de nos tornar cristão? A Bíblia diz, por exemplo: aquele que crê e for batizado será salvo. Então, o sacramento não salva, mas ele é para pessoas que foram salvas. Amém? Agora, tem igrejas que creem que o sacramento salva. Por exemplo, a salvação batismal. Existem igrejas, inclusive evangélicas, que creem na salvação batismal. Então diz que se você for batizado, não importa como você esteja, você está salvo, não é? Então existe uma diversidade de conceitos. Eu vou falar honestamente para vocês, como uma pessoa que está estudando teologia há décadas. Não existe igreja que seja 100% correta na sua doutrina. Nenhuma, nem essa.
É como dizem que os tapetes persas sempre têm um defeito. Quantos já ouviram falar nisso? Que eles dizem que só Deus é perfeito. Então o homem não faz nada perfeito. Então eles estão tecendo aquele tapete bonito, fazem lá a propósito um defeito na tapeçaria, porque não pode ser perfeito. Assim também, doutrina de igreja nenhuma é perfeita. Em algum lugar você vai encontrar um defeito. E vocês já ouviram muito aquela história, né, que eu contei muitas vezes, né, da pessoa que queria uma igreja perfeita. Até que descobriram uma lá e disseram: olha, lá tem uma, mas por favor não vá para lá, porque a hora que você entrar lá, ela deixará de ser perfeita. Nós, homens, somos a medida da imperfeição, né? Só a mente de Cristo é uma mente perfeitamente submissa ao Espírito Santo. Se pudéssemos ter uma mente submissa continuamente, dia e noite, ao Espírito Santo, nós desenvolveríamos também uma doutrina perfeita. Mas quem consegue isso em sua vida? Submissão perfeita e contínua ao Espírito Santo. A única pessoa que eu conheço é Jesus e ninguém mais. 2 meses atrás, um irmão me procurou para dizer: pastor, eu estou saindo da igreja porque eu sou calvinista agora, e essa igreja é arminiana. Eu falei: mas que interessante, eu sou pastor há 32 anos, eu não sabia que essa igreja era arminiana. Daí fui calmamente explicar para ele, afinal, o que era ser calvinista, o que era ser arminiano. E eu falei para ele: olha, bem dizer da verdade, nós não somos nenhuma coisa e nem outra, mas cremos que a Bíblia tem elementos do calvinismo e tem elementos do arminianismo, não é? Então eu já parei de discutir sobre isso, porque é pura tolice, não entra nesse tipo de discussão. Muitos anos atrás esteve um dos teólogos que eu mais respeito, nós o trouxemos aqui em Presidente Prudente, o Dr. Russell Shedd, e ele foi almoçar em casa, né? Enquanto a Iveta preparava o almoço, eu me assentei com ele na sala e eu pensei assim: o Dr. Shedd está aqui na minha casa, é hoje que eu vou fazer as perguntas difíceis para ele. Porque ele foi no professor na faculdade de teologia onde eu estudei em São Paulo, e os alunos pegavam ele com as perguntas mais difíceis. Porque ele é um homem que abre assim uma Bíblia em grego, hebraico, aramaico em cima da mesa, e ele sabe de tudo. E então pegavam ele com aquelas perguntas e ele dizia: olha, eu tenho uma cadernetinha, já anotei essa pergunta. Quando chegar lá, eu vou perguntar para Jesus. Mas eu não sabia ainda da tal cadernetinha, eu falei: eu vou pegar o Dr. Shedd hoje aqui. E eu comecei a fazer estas perguntas, sabe? Sobre calvinismo, arminianismo, a salvação, perde a salvação, não perde a salvação. E ele me falou: olha, meu irmão, a Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo, diz assim, diz assado, tem base bíblica para isso, tem base bíblica para aquilo. E o Sheddão ficou em cima do muro, e eu fiquei totalmente frustrado. A partir daquele dia, meus irmãos, se o Dr. Shedd não sabe, eu prefiro não ficar discutindo essas coisas. Vamos atrás das almas perdidas. Vamos amar as almas enquanto estamos aqui. E vamos parar de discutir.
Irmãos, o cristianismo tem várias vertentes. Nós não somos inimigos uns dos outros. Demorei décadas servindo a Deus para entender que a vida cristã, ela nasce numa fonte. A Bíblia mostra que no monte de Deus há uma fonte. E esta fonte é Cristo. Mas como no jardim do Éden, que era o Éden, era uma metáfora do templo. Amém? E no Éden haviam 4 rios que se dividiam e irrigavam toda a terra. Amém? Assim também a vida cristã, ela é como uma nascente de vida borbulhante. E à medida que se estende, vai se ramificando em rios. E o Dr. Richard Foster, que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, ele diz que existem pelo menos 6 braços deste rio. 6 tradições diferentes dentro do cristianismo. E que, por falta de amor, mais do que falta de conhecimento, lutam entre si, guerreiam entre si, acusam uns aos outros de serem hereges, dizem que estão mais certos do que os outros. E sabe, quanto mais imaturo é o obreiro, mais ele fica preso a uma visão obtusa. O que é uma visão obtusa? Você foi lá na geometria, quando você estava no ginásio, e você aprendeu que os ângulos, né? O que é um ângulo obtuso? O ângulo obtuso é um ângulo fechado. Tá certo, irmãos? Então, não tenha uma visão obtusa a respeito do cristianismo, tá? Hoje é bom ter poucas pessoas aqui, porque eles poderiam dizer que eu virei herege, que eu virei ecumênico, não é? Eu vou dizer para vocês, eu não creio que os homens possam fazer ecumenismo, mas eu creio que Deus pode fazer ecumenismo. Amém? Não duvide disso. Há muitos anos atrás, eu estava numa conferência, eu ouvi um pastor contar uma história muito engraçada, mas verdadeira. Ele disse que, num dado lugar, os fazendeiros criavam patos. Então, cada fazendeiro tinha um cercado, uma lagoa, e ali estavam os seus patinhos presos. Então, tinham várias fazendas cheias de patinhos presos nas suas lagoas. E o patinho de uma lagoa não podia ter contato com o patinho da outra lagoa, porque estava tudo cercado. Mas daí aconteceu que veio uma enchente muito grande e as águas passaram por cima daqueles alambrados e os patinhos nadaram e se misturaram todos. Então é assim que eu vejo o ecumenismo do ponto de vista de Deus. E Deus vai mandar um grande avivamento e os patinhos vão se misturar todos. Amém? E eu acho que os pastores, os padres, eles vão ficar desesperados, porque o Espírito Santo vai muito além das cercas, das tradições, dos dogmas que são impostos, que são impingidos sobre os fiéis para dividir o corpo de Cristo. Então, Richard Foster tem uma visão muito interessante, que desta nascente
surgem 6 braços do rio da vida. Amém? E então nós precisamos escolher se nós vamos ter uma visão míope ou se nós vamos ter uma visão mais integradora do que é ser filho de Deus. Quantos estão me entendendo? Porque nós podemos ter uma visão míope, que estamos vendo só isso aqui, e tudo que é diferente disso aqui é heresia, está amarrado em nome de Jesus. Quantos lembram, há uma década atrás, tudo que aparecia está amarrado. Estavam amarrando tudo nesse mundo. E eu estava lendo um livro do Bob Mumford, e ele estava orando muito e dizendo: Senhor, quebranta-me, usa-me. E Deus deu uma visão para ele, e naquela visão vinha um trator diretamente para cima dele, e ele olhou aquele trator e ele disse: está amarrado em nome de Jesus. Mas daí ele prestou atenção um pouquinho mais, era Jesus que vinha com o trator para cima dele, porque era para quebrantar. Ele não pediu um coração humilde, quebrantado, que pudesse ser usado por Deus. Então Jesus veio logo com o poder do Espírito Santo para quebrantá-lo. Deus não pode nos usar orgulhosos como nós somos, não é? Então Deus pega você, que nem o oleiro pega o barro, e ele faz aquele trabalho, né? De quebrar e fazer de novo. Amém? Muito bem. Então, estava falando então no rio da vida, não é? Aleluia. Ele não é uma coisa tão restrita como nós pensamos. O rio da vida não é só o que acontece dentro dessas 4 paredes. Nós temos que ser humildes. O movimento que produziu a nossa igreja representa um das 6 vertentes do cristianismo. Quantos sabiam disso? Que a obra de Deus não é só isso, que tem mais. Isso não nos faz nem melhores e nem piores. Por exemplo, existe pessoas, então, como eu estava falando, que têm uma visão míope. Só o que acontece na minha igreja é de Deus. Nós nunca aqui nessa igreja ensinamos esse tipo de doutrina, tá? Nós sempre ensinamos uma visão integradora. Nossa visão é o reino de Deus, e o reino de Deus vai além da igreja de Deus. Amém? O reino engloba a igreja. Tem mais coisas acontecendo no reino de Deus. Por exemplo, nós não podemos deixar Israel e o que Deus está fazendo com o povo judeu fora da abrangência do reino. Todavia, eles não fazem parte do mover da igreja em si. E muita gente queria, não, o judeu se converte, ele tem que virar evangélico, não é? Senão, não serve. Quer dizer, isso é a visão obtusa, a visão fechada. Se não é igual a nós, é herege. Hoje é uma noite, então, de ventilar. Não queremos ninguém aqui com a visão, que tipo de visão? Obtusa. Vamos abrir o ângulo. Vamos ver um pouco mais. Vamos ter
um equilíbrio na nossa visão. Não adianta ter conhecimento e não ter amor. Nós precisamos ter equilíbrio, amor na nossa visão. Amém? Aleluia. Um dos braços deste rio, e é rio da vida, é a tradição contemplativa. A tradição contemplativa é aquela que nos leva a descobrir a vida de oração plena. Os evangélicos, por exemplo, têm grande carência disso aí. Porque, mas nós oramos muito. Mas a oração é que nem um rio. O rio pode ser bem rasinho e o rio pode ser profundo. Às vezes é preferível um rio pequeno e profundo do que um rio grande e raso, cheio de areia. Então, a tradição contemplativa é uma tradição de oração profunda. Primeiro contato que eu tive com a tradição contemplativa de oração foi num curso de pastores. Éramos uns 40 pastores fazendo um curso com o Dr. James Houston. Ele que fora professor em Oxford. Foi conhecido de C.S. Lewis, um homem, uma sumidade. E lá nesse curso, ele pegou esses pastores e deixou esses pastores por mais de 30 minutos em silêncio. Quase deixou aqueles pastores loucos. Silêncio. O pastor está acostumado a falar, a visitar, a fazer e acontecer. E nós fomos lá, aquele homem veio lá da Inglaterra, dos Estados Unidos, sei lá de onde, para nos deixar calados. E sabe, uma das tragédias da nossa vida, como disse o famoso Milor Fernandes, é que nós demoramos 1 ano da nossa vida para aprender a falar. E o resto da vida para aprender a ficar quieto. Não é? E aquele dia, nós pastores ficamos lá. E de vez em quando eu abri o olho assim, secretamente, para ver o que estava acontecendo. E tinha pastor desesperado, se coçando. Mas foi uma coisa engraçada. Sabe, não sabíamos ficar em silêncio. E a verdadeira oração começa do silêncio. Na igreja evangélica acontecem umas coisas engraçadas. Nós pegamos uma pessoa e falou: irmão fulano, ora aí. Agora você não sabe que aquele irmão pode ter saído diretamente do Faustão e ter caído aqui na igreja para participar de um culto. Irmão, faz uma oração aí. De onde vem a oração desse irmão? Do espírito ou da carne? E eu te pergunto. Eu fui lá na Coreia, e na Coreia os pastores têm uma tradição. Eles vão para a igreja no sábado, eles dormem na igreja no sábado. Ficam em oração e jejum, para que no domingo de manhã eles tenham algo mais do que uma palavra, que eles tenham uma palavra de Deus para a igreja. Ficam lá quietos na presença de Deus. Então, quero voltar nesse ponto. Tradição contemplativa. Nós nos tornamos semelhantes àquele que contemplamos, disse o apóstolo Paulo. Amém? Outra tradição é a tradição de santidade. Tem igrejas até que carregam esse nome, santidade. Igrejas da linha Holiness, não é? Uma tradição de santidade que leva a descobrir a vida virtuosa, a vida santa. Então tem igrejas que têm uma forte ênfase para isso. Existem igrejas da tradição carismática.
E essas igrejas carismáticas, a ênfase é descobrir o poder do Espírito Santo. Quantos sabem que nós não podemos fazer nada sem este poder? Então tem igrejas que têm esta ênfase na descoberta do poder do Espírito Santo. Aí você vai em outras igrejas que existe uma ênfase para a justiça social. É a descoberta da vida compassiva. Por exemplo, tinha um colega de seminário que sempre chegava atrasado no curso. E daí foram descobrir por quê. Sabe o que? Ele era de uma igreja dessa linha. Então, se ele topava com algum miserável no caminho do seminário, ele levava o miserável para uma lanchonete, para um restaurante, dava comida, se estava doente, dava remédio, levava na farmácia. Enquanto ele fazia isso, ele perdia tempo e chegava atrasado no seminário. E o pessoal fica perguntando, mas que esse cara chega sempre atrasado na aula? Mas era por isso. Ele vinha de uma igreja que tinha uma ênfase na justiça social. Existe uma outra vertente, que é a vertente evangelical. Nós, por exemplo, somos predominantemente evangelicais. E o que a vertente evangelical faz? Ela procura descobrir a vida centrada na palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso valor predominante. Existe, finalmente, a tradição sacramental, e que leva a descobrir a vida sacramental, a graça que é produzida através dos sacramentos. E aí você vai encontrar luteranos, anglicanos, católicos romanos, todas essas linhas são da vertente sacramental, né? Mas será que porque nós temos 2 sacramentos e eles têm outros tantos, será que nós não somos cristãos? Será porque somos evangelicais vamos ser contra os que são da linha da justiça social ou da linha contemplativa? A quem interessa a divisão dos cristãos? A quem interessa? Eu estava ouvindo o pastor Jorge Mitian, quando veio no Brasil, há uns 10 anos atrás. Ele estava ministrando os pastores. E ele disse que tem um amigo em Buenos Aires, ele era presidente do Conselho de Pastores de Buenos Aires. Ele disse que tem um amigo judeu, e ele, então, sempre conversando com um amigo judeu, e pedindo para o amigo dele ler o Novo Testamento. O amigo dele leu o Novo Testamento, e ele naquela expectativa de que um dia ele ia chegar para ele e dizer, descobri que Jesus é o Messias. Mas isso não aconteceu. E ele quis saber, mas por quê? E ele falou, olha, quando o Messias vier, ele vai unir o povo dele. E vocês cristãos são tão divididos. Aí estou lembrando, isso é uma verdade, é a fazenda dos patinhos. Tem as fazendas, os pastores, os padres levantam aqueles alambrados enormes e dizem, olha, não passa para lá, porque lá eles falam nesse negócio do Espírito Santo. O outro diz, não passa para lá, porque lá eles têm imagem de escultura. Não passa para lá, porque eles não pregam a palavra, eles só pensam em dar esmolas. Não passa para lá, patinho, porque lá eles ficam só contemplando a Deus,
orando e não fazem nada. Outros dizem: patinhos, não passem para lá, porque lá eles são mundanos, eles assistem televisão. E os patinhos não podem ter comunhão. Mas Deus vai acabar com isso. Vou usar uma frase de Blaise Pascal. A maldade, ela é muito mais maligna quando ela tem motivação religiosa. Sabiam disso? A história da igreja está marcada por coisas más que os cristãos fizeram uns com os outros, se mataram, fizeram guerras uns com os outros, derramaram sangue. Só interessa ao diabo manter estas cercas levantadas, não é? Então, irmãos, ser cristão, caminhando agora para o final, é muito mais do que aceitar a Cristo. É muito mais do que aceitar um determinado sistema dogmático ou religioso. A marca registrada do cristianismo, meus irmãos, é o amor. E esta visão tão obtusa, ela nos impede de amar, ela nos impede de nos relacionarmos, ela nos impede de desenvolvermos a aceitação, a apreciação de pessoas que são amadas por Deus também, mas porque pensam um pouquinho diferente de nós. Será que nós vamos discriminá-las? Então, a aceitação de Cristo, meus irmãos, tem que ser acompanhada de uma mudança de atitude, de uma visão míope para uma visão mais integradora do reino de Deus no mundo. Será que vocês estão me entendendo? Ou eu estou falando... Por exemplo, Israel, na Páscoa judaica, aceitou o sangue do Cordeiro Pascal. Mas eles não continuaram vivendo no Egito. Necessário foi sair, empreender o êxodo do Egito para Canaã. Amém? Então, o aceitar foi acompanhado de uma mudança de atitude. Eles deixaram o cativeiro. Ser salvo é deixar o cativeiro. Nós não podemos permitir que somos salvos e agora inventam um outro cativeiro para nós. E isso tem muito nas igrejas. Tem igrejas, tem denominações que dizem: olha, se sair disso aqui dentro, não é do Espírito Santo, tá? Meus irmãos, isso é um engano. Veja, hoje estou mostrando que o rio da vida, ele tem 6 vertentes. Você pode navegar em qualquer uma delas, você pode fluir em cada uma delas. Agora, se você flui em uma, você não tem que apedrejar os que fluem em outra. Quantos estão me entendendo? Uma outra coisa que eu quero ilustrar é a mudança de atitude de quem recebe a Cristo. Vamos pegar o exemplo do filho pródigo. Aquela parábola tão conhecida do filho pródigo.
O filho estava lá comendo o alimento dos porcos, as alfarrobas, e ele volta, e ele se arrepende, pede perdão para o pai o recebe. Agora eu te pergunto, ele fica agora na casa do pai ou volta para os porcos? O que ele faz? Ora, ele deixa os porcos e ele vai viver na casa do pai, que é muito melhor. Então, o ato de receber a Cristo é seguido de uma escolha, de uma ação moral, que se inclina ao padrão do amor e da integridade de Deus. Amém? É assim que nos tornamos cristãos. Amém? Recebendo a Cristo como Salvador e também como Senhor das nossas vidas. Amém? Aleluia. Eu queria encerrar com um versículo que está em 1 João, capítulo 4, versículo 17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois, segundo Ele é, também nós somos neste mundo. A ênfase que eu quero dar, meus irmãos, é essa. Segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Amém? Nisto é em nós aperfeiçoado o amor. Irmãos, notem que a ênfase que quero deixar com vocês nesta noite, o que pode parecer quase uma heresia, é que o ângulo de nossa visão precisa ser aberto. Porque se você ficar com a sua visão obtusa, o teu amor só serve para o movimento onde você está confinado. Não serve mais para ninguém, não serve mais para lugar algum. E eu te pergunto, isso edifica o reino de Deus? A visão de Deus, meus irmãos, é o reino dele, e não o gueto religioso em que as pessoas estão vivendo. Então a nossa visão tem que ir além, além, além. Muito mais do que uma denominação, nós precisamos tomar parte de um movimento. O que Deus está fazendo? Eu vou participar. Amém. Ah, mas tem uma cerca lá, patinho de lá não pode nadar com patinho de cá. Opa, se o Espírito Santo me move, eu vou. Amém? Aleluia. Não estou ensinando rebelião contra as autoridades pastorais, porque os pastores precisam ser os primeiros a discernir o que é que Deus está fazendo, para nós não ficarmos dentro da igreja falando de amor, mas não praticando o amor, falando de misericórdia, mas não temos misericórdia, falando de comunhão, mas não temos comunhão, falando de aceitação, mas não aceitamos nada que seja diferente do que nos ensinaram. Então não podemos ser assim. Então nesta noite vamos pedir que Deus tire de nós a visão obtusa. Amém? E que Ele me dê e dê a você e a igreja uma visão ampla, capaz de se transformar em amor e aceitação mútua
entre diferentes tipos de cristãos. Irmãos, a vida é curta, Jesus está voltando, não perca tempo. Aprenda a amar, tá? Porque por fim é isso o que vai ficar. Amém? Aleluia. Vocês estão comigo nisso ou não? Me acharam muito herege hoje? Amém? Então, vou chamar os músicos aqui para encerrarmos esse culto adorando a Deus. Eu não vou fazer nenhum apelo em especial. Se você realmente creu naquilo que você ouviu e você quer viver de acordo com o preceito desse último versículo de 1 João 4, como ele é, nós devemos ser. Então vamos conformar a nossa vida com a grandeza da visão e do amor de Jesus e não com a limitação dos movimentos religiosos que estão neste mundo. Amém? Vocês concordam? Então nós vamos adorar a Deus. Vamos ficar de pé. Pai, nós falamos de um grande desafio, Senhor. Precisamos que o Senhor abra o nosso coração, para que nós possamos ir além. Ó Deus, através das asas do Teu Espírito, possamos ir além das nossas limitações pessoais, das nossas limitações religiosas. Senhor, livra-nos da visão obtusa, limitada, Senhor, da visão mesquinha que motivou tantas perseguições religiosas na história do cristianismo. Senhor, ajuda-nos a amar, Senhor, porque é isso o que restará por toda a eternidade. Toca, Senhor, os teus filhinhos nesta noite, Senhor. Ó Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor infinito de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós, entre nós, hoje e para sempre, no nome santo de Jesus, o Messias de Israel, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Amém.